Olá, viva, e cá estou eu de novo e desta vez com o tema inteligência emocional. A semana passada tive um convite muito amoroso da parte de uma empresa que trabalha formação profissional, com quem já colaborei há alguns anos esta parte, e que amorosamente me convidou para dissertar, para discorrer um bocadinho sobre inteligência emocional junto de um grupo de jovens que vai iniciar a sua carreira profissional nos próximos meses. E foi com muito amor que eu aceitei e foi com muita satisfação que eu senti que toquei o coração e as emoções das pessoas. Foi com muito carinho que eu senti exatamente que passei a mensagem do quão é importante nós fazermos a ligação entre aquilo que é mental, entre aquilo que é lógico e analítico e entre aquilo que é emocional, que é mais sensível, que é empático. E vou aproveitar de falar de inteligência emocional hoje, porque estou a regressar de um fim de semana das Furnas, onde recebi o elixir da natureza. As Furnas estão cada vez mais bonitas, a vegetação cada vez mais verde e cada vez mais exuberante. De facto, nós temos tido uma primavera um pouco chuvosa, que tem permitido exatamente que os verdes continuem lá a nutrir-nos. E eu, de facto, já fui às Furnas algumas centenas de vezes, mas sempre me comovo e sempre me consigo deixar envolver por aquele jardim gigante que nos abraça quando lá estamos. E isto também é inteligência emocional, que é exatamente nós nos deixarmos emocionar por aquilo que nos rodeia. Então, aquilo que eu veiculei àqueles jovens prendeu-se com, inevitavelmente, falar de Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, a final da década de 80, não foi só Daniel Goleman, também outros psicólogos da Harvard e da Yale que se dedicaram aos estudos e pesquisas e que chegaram às conclusões de que o sucesso de um ser humano não está somente no coeficiente intelectual, não está apenas no grau académico, está também na sua emocionalidade, naquilo que ele consegue reconhecer em si próprio e reconhecer nos outros. Ao fim e ao cabo, é uma das características, das qualidades da inteligência emocional, que é exatamente ser empático. Ser empático é justamente nós conseguirmos compreender os outros, evitando a todo custo não rotular, não culpar, não julgar. E para chegar exatamente a esta compreensão de não rotular o outro, eu vou ter primeiro que me entender a mim próprio. Eu não consigo entender o outro, eu não consigo ser suficientemente empático se eu não me conhecer a mim próprio. Portanto, eu considero a principal característica, a principal qualidade da inteligência emocional o autoconhecimento e a autorresponsabilização por aquilo que atraio e por quem atraio. É muitíssimo importante este autoconhecimento, é muitíssimo importante este mergulho dentro de nós próprios, para percebermos o que é que aqui está, o que é que está aqui dentro, o que é que está a magoar, o que é que eu consigo fazer e o que é que eu não consigo fazer e o que é que eu vou fazer exatamente para conseguir fazê-lo. Daniel Goleman veicula com bastante veemência que a inteligência emocional deve iniciar-se nas escolas. As crianças deverão, de facto, desde tenra idade, começar a autorresponsabilizar-se por aquilo que estão a sentir. É muitíssimo importante. E a vida é engraçada porque nós, quando aprofundamos determinados temas, presenciamos que a vida nos encaminha exatamente assuntos, conteúdos relacionados com aquela área que nós estamos a estudar e a aprofundar. Não é por acaso que Carl Jung falava nas sincronicidades. E o que é facto é que há 2 semanas a esta parte eu
deparei-me com artigos relacionados com inteligência emocional, nomeadamente a semana passada, ou há 2 semanas, um artigo divulgado no Público, que de facto fiquei profundamente deslumbrada, que a inteligência emocional, que a disciplina da inteligência emocional tinha chegado às escolas primárias portuguesas. E eu fico de facto muitíssimo satisfeita com esta consciência que o ser humano está a ganhar. Eu acho que é extremamente importante nós nos atermos àquilo que de bom já existe na nossa sociedade, na nossa era. Não é tudo mau, não é tudo caos, não é tudo reclamação, não é tudo pessimismo. Há muitíssima coisa boa e é preciso de facto fazer crescer estas coisas boas. E isso é inteligência emocional, esta capacidade de fazer crescer as coisas boas. E é aí que nós nos tornamos mais resilientes, ou seja, é aí que nós nos tornamos mais capacitados para enfrentar os obstáculos e perceber os obstáculos. Não é só enfrentar o obstáculo, porque eu posso enfrentar o obstáculo e não tentar compreendê-lo e ficar a coisa ali só num nível bastante primário. É muitíssimo importante este mergulho dentro de nós próprios e percebermos e compreendermos o porquê de termos atraído determinada circunstância e determinada atitude na minha vida. Daniel Goleman fala, e que depois é secundado exatamente por muitos outros psicólogos que estudam e pesquisam a inteligência emocional, fala exatamente que as emoções não deverão ser suprimidas, não deverão ser escondidas, porque isto só vem exatamente fazer com que a emoção fique ali e cada vez ganhe mais força. Por outro lado, se eu de facto enfrentar e compreender a emoção, ela vai diluir-se. Não é fácil de facto nós ganharmos consciência e coragem para enfrentarmos aquilo que dói, aquilo que nos desconforta, mas é aí exatamente que nós vamos permitir que a energia que entra pelo alto da cabeça, Daniel Goleman não disse isso, mas agora estou eu exatamente a fazer toda esta sequência, a energia que entra pelo alto da nossa cabeça, se não encontrar os tais nós energéticos que obstruem o livre circular da energia, eu vou ser uma pessoa mais feliz e vou ser uma pessoa com muito mais saúde. Portanto, o autoconhecimento e a autorresponsabilização são as primeiras peças do dominó. Fiz uma pesquisa também sobre uma psicóloga muito recente, que é Susan David. Ela, inclusivamente, publicou um livro muito recentemente, já não intitulado de Inteligência Emocional, mas intitulado de Agilidade Emocional. Ao fim e ao cabo, acaba por ser a mesma coisa. Ela diz com uma certa piada que aquilo que, de facto, o estudo dela, aquilo que se diferencia da inteligência emocional, portanto, do Daniel Goleman, é exatamente a diferença de que nós não controlamos as emoções. As emoções não existem para nós controlarmos, mas sim para nós observarmos e deixá-las ir. Elas não ficam, as emoções não têm que ficar eternamente dentro do nosso corpo emocional. Têm sim que serem entendidas, compreendidas, para poderem exatamente diluir-se no tempo e no espaço. Susan David, inclusivamente, partilha connosco uma etapa da sua vida muito interessante. Quando ela era jovem, ela passou por uma doença prolongada do pai e pela morte do pai. Ela, como era a filha mais velha, ela foi quase que obrigada a facilitar a vida dos irmãos e a dar bom ambiente em casa. E quando ela ia para a escola, quando ela ia para o liceu, ela apercebeu-se que as colegas evitavam falar dos seus pais, de coisas engraçadas que tinham decorrido durante o fim de semana, exatamente para não a magoar, para ela não se confrontar com a falta do pai.
Até que surgiu na vida dela uma professora que, sensível que era, percebeu-se exatamente que ela estava a comer as emoções, não estava a extravasar as emoções, aquelas emoções que doíam, que tanto lhe doíam, e a professora convidou-a a ela derramar para o papel aquilo que estava a sentir. E foi aí exatamente que Susan David fez o seu verdadeiro luto. O luto tem que se fazer, o luto tem que ser vivenciado, porque senão nós crescemos e mais tarde vamos levar aquela dor para outras áreas da nossa vida. Aquela dor vai contaminar outras áreas da nossa vida que não têm exatamente a ver com aquela área que foi escondida, que foi suprimida. Mas ela vai ter influência, a minha atitude vai exatamente ter influência ao longo da minha vida, na minha carreira profissional, nos meus relacionamentos. É muito importante, de facto, esta consciência. Susan David refere também que está provado cientificamente que até 2030 a doença maior que o ser humano já está a enfrentar, mas que irá enfrentar ainda mais, é exatamente a depressão. Não o cancro e não as doenças cardiovasculares, mas a depressão. É a depressão exatamente proveniente deste esconder. Porque nós seres humanos vivemos numa sociedade que se quer perfeita, não é? A imagem tem que ser fantástica, o relacionamento tem que ser perfeito, a minha prestação profissional tem que ser exímia. E, portanto, o que é que isto nos leva? Leva exatamente a não nos confrontarmos com a nossa imperfeição, porque o ser humano, aqui, neste plano terreno, neste plano de existência, o que se pretende não é um ser humano perfeito, é exatamente o seu confronto com as diferenças. E é aí, neste confronto com as diferenças, que ele vai edificar o seu self, a sua individuação e aquilo que o distingue dos outros. Eu não me vou alongar muito mais porque já olhei ali para os minutos, já vou com 12 minutos e, portanto, vou terminar, mas aprofundem este tema da inteligência emocional que é tão interessante. Muito obrigada e até uma próxima vez.